Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Artisticamente Podcast, onde a gente tem como intenção principal investigar a mente artística, trazer para vocês uma narrativa de como se constrói uma percepção artística pela visão de mundo de cada artista, obviamente. E esse episódio é um pouco diferente porque é um episódio que eu quero falar a respeito desse projeto artisticamente. Como que ele nasceu, de onde veio a ideia, a inspiração, quem são as pessoas que eu quero convidar, né, qual o perfil de artistas que eu quero convidar para bater um papo com a gente conhecer um pouco mais da sua história. E para onde vai esse projeto, né? Qual que é a intenção desse nosso projeto, visto que eu tenho uma escola de desenho realista, né? A escola de realismo, e onde que uma coisa se encontra com a outra. Enfim, vai ser um bate-papo aqui, vai ser uma conversa bastante informal, tá? Se você achar que eu estou falando muito devagar, se acelera um pouquinho o áudio aí, o vídeo, depende da plataforma que você estiver assistindo, porque realmente eu não vou me apressar em contar, porque eu quero contar detalhadamente como tudo isso surgiu. Porque tudo isso segue uma linha de raciocínio lógica. Existe um começo, existe um desenvolvimento desse começo, existem algumas conclusões que foram se dando ao longo desse começo, e então as coisas vão fazendo sentido, você vai buscando mais informações para construir com mais solidez aquela ideia, e então é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. A gente gravou o primeiro episódio com o artista Cadu Fernandes, é um artista aqui de Ribeirão Preto, onde eu moro. Eu conheci o Cadu através das redes sociais aí, da internet, e depois acabamos nos conhecendo pessoalmente. E aí eu convidei ele para o primeiro episódio, né, para ele contar um pouco da sua história, a sua relação com a arte, a sua visão de mundo mesmo. E foi bem interessante, foi o primeiro episódio que a gente gravou. O segundo foi com o artista Victor Octaviano, é um tatuador, um artista, né, de São Paulo, e que eu também conheci pelo Instagram. E o que me chamou a atenção no Victor não foi necessariamente ou tão somente o trabalho dele, mas também a sua forma de pensar, a sua visão de mundo mesmo, de como ele a apresenta. E é interessante porque, já aproveitando que eu estou falando de visão de mundo, o artisticamente tem uma relação estreita com esse valor de visão de mundo. Como um artista pensa. No bate-papo com o Victor, ele já começa dizendo: eu sempre vi as coisas de um jeito diferente. E eu acho que isso diz muito do propósito que a gente tem aqui no Artisticamente, que, a começar pelo nome, né? O nome Artisticamente, ou seja, mente artística. Veja que eu não estou falando de arte, eu estou falando de uma mente. Eu não estou falando de técnica, eu não estou falando de aplicação prática, eu não estou falando se a pessoa desenha, pinta, dança, atua, canta, toca algum instrumento, nem nada disso. Eu estou dizendo a respeito de uma mente artística. Porque para mim existem algumas características que faz com que a gente entenda que aquela mente ela tem algo de diferente. E para mim, uma das coisas que me chama a atenção é a inquietação. A inquietação, mas não no sentido pejorativo, assim, no sentido de a pessoa inquieta, não para em lugar nenhum, não dá certo com nada, não sabe o que quer. Isso também é um tipo de inquietação. Mas a inquietação que eu me refiro é a inquietação em forma de questionamento, sabe? Na forma de olhar os fatos, mas adicionar aos fatos uma camada de questionamento, de subjetividade, de opinião, de percepção. E às vezes essa percepção difere da maioria, às vezes essa opinião vai contra o que a maioria está dizendo,
Então, essa inquietação, essa coisa que faz com que o artista crie, faz com que o artista busque novas formas de se expressar, essa inquietação no desejo de se expressar, no desejo de pôr para fora aquela avalanche de sentimentos, de emoções, de afetos, é essa inquietação que eu me refiro. É uma inquietação que sempre foi presente na minha vida e que eu demorei muito tempo para perceber que essa inquietação ela era boa se eu a direcionasse para um caminho produtivo. Se eu usasse essa inquietação como combustível de uma curiosidade que viesse constantemente buscar novas informações, novos conhecimentos, novos aprendizados, e com isso esse comportamento iria aumentando o meu leque de repertório, né, de possibilidades para que eu pudesse de alguma maneira me expressar, me manifestar. E eu digo que eu demorei para ver porque eu usei muito o desenho como esse meio, né? O desenho sempre, e é importante frisar isso nesse vídeo, nesse podcast, é que o desenho sempre teve uma função na minha vida e essa função ela era ou é terapêutica. O que é uma função terapêutica? É algo que me faz bem. Executar o desenho ou desenhar é algo que me faz bem. Não interessa o que eu esteja desenhando. Não importa se o que eu estou desenhando está muito difícil, muito fácil, se o material é ruim ou bom, ou onde eu esteja desenhando, na parede, no papel, no jornal, na madeira, não importa. O fato de eu estar desenhando é terapêutico. Me produz uma sensação de concentração, me desliga da preocupação com o tempo, sabe? O tempo não está passando, o tédio, não tenho o que fazer, não sei o que eu faço, se é isso, se é aquilo, não tem essa questão, porque tudo fica muito anestesiado, a minha percepção de tempo fica anestesiada pelo mergulho que acontece da minha mente com o desenho. E isso sempre foi, desde criança. Para quem não sabe, quem está ouvindo e não conhece, eu nasci com uma má formação congênita do braço direito. Então eu não tenho o antebraço e a mão direita, é algo já de má formação, né, de nascença. E durante a infância eu vivi processos, como toda criança tem os seus dramas, né, os seus questionamentos. O meu era um pouco diferente da maioria, porque a maioria tinha as duas mãos, os dois pés e tudo mais. Então uma criança que ela é portadora de uma necessidade especial, ela acaba sendo vista de uma maneira diferente, sim. E principalmente pelas outras crianças, né? E criança é um serzinho bem sem noção, né? Eles não estão nem aí se o outro vai sentir mal ou não, enfim, eles querem pegar, eles querem ver de perto, eles querem saber por quê. E isso tudo era aterrorizante para mim quando eu era criança. E quando eu chegava em casa, aqueles momentos de tristeza, eles eram meio que esquecidos na hora que eu ia desenhar. Só que eu já desenhava antes de ir para a escolinha. Só que quando eu desenhava antes de ir para a escolinha era uma distração mesmo, era algo que eu gostava de fazer. E depois que eu comecei a frequentar a escola e passar alguns momentos aversivos, assim, de estresse, de zoeira da molecada e essas coisas todas, eu voltava para casa e ia desenhar e desenhar me acalmava, me fazia esquecer as coisas que vinham acontecendo. Só que eu não tinha noção disso, né? Hoje eu tenho noção olhando para trás e lembrando dos episódios, mas quando você é criança você não faz ideia, né, do que está rolando. Você só gosta de desenhar e ponto final. Mas eu não esperava que isso viraria um trabalho, né? Isso viraria, sei lá, eu tô falando aí da década de 80, depois 90,
Jamais poderia imaginar que existiria internet, redes sociais, podcasts, né? Não existia nem câmera digital, que dirá podcast. Então, aquela realidade era uma realidade muito diferente da que nós temos hoje. E isso contribuiu, né? Porque havia muito poucas distrações, diferente de hoje, que há muitas. Naquela época, década de 80, 90, o que havia de distração era televisão e brincar na rua, né? O resto era meio entediante, assim, a rotina do dia a dia de um adolescente classe média baixa. E quando tinha uma grana para comprar um videogame, o pai comprava e aí tinha um videogame, mas do contrário não tinha nem videogame para brincar. Então eu desenhava, né? Desenhava muito. E eu estou contando isso para conectar essa minha relação com o desenho com a criação desse programa que hoje eu chamo de Artisticamente Podcast. Eu conto tudo isso porque o desenho ele foi trabalhando a minha percepção de mundo sem que eu percebesse. O desenho foi cooperando para a minha compreensão, para uma visão espacial de mundo que eu nem sequer tinha noção que havia. A prática do desenho foi ampliando a minha sensibilidade ao mundo à minha volta, que eu nem sequer imaginava que estivesse acontecendo. Então, hoje eu olho para trás e eu percebo quantos benefícios o desenho me trouxe. Muitos, inúmeros benefícios. E isso me mostra que a arte, seja ela através do desenho, da pintura, da dança, do canto, não importa, do teatro, não importa, do bordado, da pintura, da escultura, do biscuit, a pintura de pano de prato, não importa. Qualquer uma dessas práticas artísticas, elas nada mais são que instrumentos, ou melhor, ferramentas pelas quais nós aliviamos o nosso ser, sabe? Aliviamos essa inquietação que eu disse no início. Então, você deposita na arte essa ânsia de viver, essa ânsia que o mundo te causa, sabe? Essa falta de ar que o mundo te causa, que te sufoca, você respira através da arte. E muita gente não sabe disso, muita gente não tem noção disso. Inclusive, tem muitos artistas que nem têm noção disso. Ele só sabe que faz bem, mas ele nunca parou para refletir ou pensar nem nada disso. E eu, com o passar dos anos, eu fui me envolvendo cada vez mais com o desenho virou uma profissão, né? Virou um trabalho de fato, comecei a pegar encomendas, depois mais pra frente comecei a dar aulas, enfim, quem me acompanha sabe já muito da minha trajetória e me envolvi completamente com o desenho e em 2014 eu criei a primeira plataforma online de ensino de desenho realista e a gente de lá pra cá só veio crescendo, aprendendo, prosperando. Graças a Deus as coisas vieram muito bem nesses últimos 10 anos, né? Eu tô falando em 2024. E aí, ao longo desse tempo, dando aula, ministrando workshops no Brasil e fora do Brasil, conhecendo novas culturas, me interessando mais pela leitura, desenvolvendo um ouvido mais atento para as histórias que eu ouvia, desenvolvendo uma percepção mais curiosa acerca das experiências que eu vivia, me interessando por saber mais o caminho de certos artistas, de que assim como eu construí o meu caminho através do desenho, muitos outros artistas vão construindo e foram construindo a sua história através da sua arte também, seja ela qual for. E toda vez que eu parava para conversar com um artista assim, eu, curioso como sou, eu comecei a perguntar demais, né? Eu pergunto muito.
E as minhas perguntas, elas não são muito convencionais, digamos. As minhas perguntas vão para um nível um pouco mais íntimo, porque é essa a relação que eu tenho com a arte e que eu sinto que a arte tem comigo, essa relação mais próxima, essa relação de intimidade, essa relação que no momento em que eu estou executando a arte, parece que aquilo está transformando o meu ser num novo ser. Então, essa relação mais estreita faz com que eu tenha percepções acerca da arte de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais observadora, mais tranquila, mais cuidadosa. E essa mesma percepção faz com que eu acabe fazendo perguntas para artistas que eu comecei a perceber que muitos deles nunca havia pensado nisso. Né? Então, sei lá, eu começo a entrar em perguntas sobre processo criativo, mas o que você pensa? Na hora que você fez isso aqui, como que você estava se sentindo? Por que isso aqui? Por que dessa forma? Por que você, sabe, essas perguntas, mas isso te causa alegria? Você, na hora que você faz, assim, como que você se sente? Você se sente inseguro? Você se sente feliz? Você se sente como um deus? Você se sente como um demônio? Como que você se sente quando você faz isso? E é engraçado que, pelo fato deles, alguns artistas nunca ter pensado nisso, tinha que pensar na hora para responder, né? E aí começava a rir, porque fala, cara, nossa, muito louco isso que você perguntou, porque realmente, quando eu faço, eu me sinto assim, assim, assim. E tinha outros que, ao contrário, já havia pensado sobre isso e falava, nossa, cara, eu me pergunto isso direto, mas nunca ninguém tocou nesse assunto. E eu comecei a perceber que havia uma linha tênue que nos igualava em vários aspectos de percepções de mundo e de busca por um alívio através da arte. E essa consciência começou a despertar em mim um interesse de ouvir mais histórias, de ler mais livros sobre história da arte, sobre biografia de artistas, sobre criatividade, mas não a criatividade, essa criatividade que ganha as capas dos sites de negócio, não essa criatividade das pessoas disruptivas que criam, sei lá, cara, essas empresas, essas unicórnios, né, que despontam, essas startups e tal, não necessariamente essa criatividade, mas a criatividade mais visceral, aquela criatividade que tem mais a ver com o eu criança, aquela criatividade que tem mais a ver com aquele eu rebelde, aquele eu que não se enquadra, aquele eu que questiona o que está posto, sabe? O status quo das coisas, essa coisa mais desobediente mesmo, que picha muro, que desenha nas carteiras da escola, que tenta se expressar nas paredes do banheiro de uma rodoviária. Cara, assim, o grafite, o picho, a pintura, não importa, o break, o hip hop, as letras, as rimas, os improvisos, o jazz, a música, as apresentações de última hora, toda essa coisa que coloca o ser humano em contato com uma necessidade de expressão imediata, sem ter muito tempo de pensar como ele vai fazer, ele apenas executa como fruto de um instinto. E isso tudo começou a me chamar muito a atenção. E eu comecei a perceber que por trás desses artistas, ou antes mesmo da manifestação artística deles, através de uma pintura, através de uma dança, através do picho, através de seja lá qual for a sua linguagem, havia uma mente inquieta. Havia um ser que questiona o tempo todo. E isso começou a me chamar muito a atenção. Falei, cara, eu quero ouvir esses caras. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Eu quero ouvir o que essa menina pensa quando ela
faz isso, quando ela desenha isso, quando ela pinta aquilo, compreende? E comecei a bolar essa ideia, assim, a imaginar essa possibilidade de um espaço onde eu pudesse trazer pessoas com essa complexidade. Essas pessoas que muitas vezes não têm lugar de fala e que só falam através da sua arte. Só falam através daquilo que pintam, daquilo que desenham, daquilo que dançam, daquilo que cantam, daquilo que escrevem. Mas elas não têm lugar de fala, porque não tem ninguém, às vezes, questionando-as ou querendo saber qual é o trauma que está ali, qual é o desejo que está ali, quais são os sonhos, os afetos, as ambições, as fantasias, o que mora naquele ser, para que aquele ser, atravessado por esse mundo de possibilidades, consiga de alguma forma se expressar da maneira como se expressa. O que passa naquele coração, o que passa naquela mente, o que o provoca, o que o leva a querer falar, o que o leva a querer pegar uma lata de spray, uma lata de tinta e um pincel e tentar escrever poemas, frases, palavras soltas, tags, subir em prédio, criar movimentos de protestos, de dúvidas, de ações sociais. Então, eu comecei a entender que isso é uma mente artística, porque quando a gente lê as biografias dos grandes artistas, e vamos deixar claro aqui, eu não sou formado em absolutamente nada, tá? Eu não fiz artes plásticas, eu não fiz artes visuais, eu não fiz nenhum tipo de graduação. Eu cresci e desenvolvi a minha arte nas ruas. E nas ruas também foi onde eu mais tive a oportunidade de conversar com pessoas, com artistas extremamente criativos, extremamente disruptivos, ousados, e boa parte da coragem que hoje eu tenho é devido a muitas histórias dessas de artistas anônimos e independentes que eu tive o prazer de presenciar pessoalmente, de ver de perto. Então o artisticamente nasce aí, nasce dessa linha de pensamento, de que existe uma mente que pensa para além das mentes convencionais. Existe uma mente que aponta para uma direção que é oposta ao que a maioria está caminhando. Existe uma mente que questiona sobre temas, fatos e percepções que é muito diferente das ideias que já estão colocadas como verdade. Essa verdade rotulada, essa verdade caricaturada, essa verdade que tem cara de verdade, a mente artística vai para além. Quando eu perguntei para o Victor no segundo episódio que a gente gravou, né, que eu perguntei para ele o que é essa coisa de sempre ver o mundo de forma diferente. E aí ele falou assim, inclusive se você não assistiu, vou deixar o convite já para você assistir, tá? Ouvir o podcast com o Victor Octaviano e com o Cadu Fernandes. E isso que eu tô contando foi o Victor que falou, e ele disse, cara, eu sempre olhei as pessoas assim conversando, e às vezes eu ficava olhando duas pessoas conversando, eu não estava nem ouvindo o que elas estavam dizendo, mas parece que eu imaginava, minha mente criava uma história sobre aquela situação ali e tal. Pode parecer bobo isso que eu estou dizendo, isso eu, Charles, né, o que eu estou dizendo, o que ele falou, mas o que tem isso? O que tem é que a mente artística é essa mente que não se limita aos fatos que veem, aos fatos que vê.
A mente artística, ela vai para além dos fatos, ela vai para além do imediato, ela vai para além do que o óbvio está mostrando. E a partir do óbvio, ela cria hipóteses, possibilidades, conjecturas, devaneios, possibilidades para poder divagar. Em outras palavras, brisar. Para poder, a partir dessas criações, explorar o imaginário. Esse mesmo imaginário que a gente tem abundantemente quando a gente é criança. A criança é extremamente alimentada por esse imaginário. Ela imagina as coisas, ela imagina dragões, ela imagina os dinossauros, ela imagina um ataque, ela imagina guerras entre dragões, ela cria um cenário com almofadas, com caixas de papelão, com garrafas PETs. A garrafa PET vira um carro ou pode virar um elevador. As almofadas viram cavernas e base de esconderijo para os personagens. O sofá vira um cenário de grandes montanhas. E, cara, o barbante da máquina de costura da mãe vira uma corda que vai fazer com que os personagens atravessem por cima de um abismo, e o abismo nada mais é que a distância de um sofá para outro. Então, tudo isso ocupa o imaginário da criança. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento da linguagem, com a necessidade de comunicação, do aprendizado, da escrita, da alfabetização, da organização de frases, da coerência que a vida nos pede, parece que o imaginário vai ficando minguado, magro, raquítico, frágil. E aí aquela imaginação que era tão fértil, que era tão abundante, que criava possibilidades, que ria sem freio, que gritava e chorava, vai ficando contida, porque ela vai sendo acachapada por uma série de regras, porque agora você está crescendo, você não pode ser assim. Olha só, você já é adulto, toma vergonha, você já está grande para ficar brincando com essas coisas, para ficar imaginando essas coisas. E aí nós, os adultos, que também fomos tolhidos por outros adultos que também foram tolhidos, começamos a podar também os que vêm depois de nós. E a consequência é essa que a gente já sabe, uma cultura pobre, uma cultura pobre de criatividade, uma cultura que só fala do básico, uma cultura que se alegra demais com fofocas e notícias da vida dos outros, reflete pouco, reage muito. E aí a gente chega a uma altura da vida que a gente quer fazer o caminho de volta, né? A gente fala, cara, para de pensar dentro da caixa, essa é a expressão, né? Você tem que pensar para fora da caixa. Mas a vida inteira nos colocaram numa caixa. E os artistas são esses cujas mentes, a sua artística mente, se recusa a entrar na caixa desde pequeno, cara. Desde pequeno. Não aceita. Pode até entrar durante um tempo, mas daqui a pouco ele já arrebenta a tampa da caixa e ele já começa a pintar dentro da caixa mesmo, já começa a inventar umas coisas novas ali com o que tem, com o que dá, com o que o dinheiro paga. E não tem jeito. Por quê? Porque essa mente artística é como se fosse uma fonte de água, sabe? Uma nascente, que se você estancar, ela começa a inchar e ela rompe em outro lugar. Não cala, não impede, porque
ela jorra. Ela está ali se multiplicando. Então, essa mente artística é a mente que cria movimentos, que busca técnicas para poder se expressar, que cria narrativas poéticas, que traz lirismo para as suas obras, que escreve as coisas de uma forma carregada de emoção. Não é tão somente, sei lá, uma mente mais convencional. Escreve para alguém: estou com saudade de você. Uma mente artística, poética, não vou dizer romântica, ou posso dizer romântica, mas não com essa conotação de paixão tão somente, mas esse romântico no sentido de ideal, sabe? Desse eu que vai além do eu imediato, sabe? Esse alter ego. Enfim, ele escreve, ao invés de escrever que ele está com saudade, ele diz: esses dias vi ao lado da cama a luz avermelhada do abajur e isso me fez lembrar você. Porque todas as noites em que te olhava dormindo, essa luz banhava o seu rosto e uma sensação de paz dominava o meu ser. Tá entendendo? Ele poderia dizer: sinto saudades de você, mas ele traz uma narrativa, ele traz um ambiente para uma simples, ao invés de uma simples frase. Então, a mente artística é essa mente que conjectura, que exagera, que coloca adornos no que é simples, que busca cores, que busca formas, que busca movimentos, que busca como se fosse um tempero para a vida, que se manifesta através da estética, e seja essa estética visual, auditiva, tátil, seja essa estética através do gosto, seja essa estética, porque muita gente pensa que a estética se resume apenas àquilo que se vê. Existem muitas estéticas. Então, a mente artística é essa mente que conversa com esse mundo da estética, que conversa com esse mundo sensível e que o afeta. Então, o artisticamente tem essa intenção de ouvir artistas para poder entender a mente deles. Não é exatamente o que eles fizeram, mas por que eles fizeram. Que nem eu tô gravando esse vídeo aqui agora e logo a gente vai fazer uma gravação com um artista, um amigo meu, que morou na Itália durante um tempo, foi estudar desenho clássico, foi estudar os artistas clássicos, né? Desenha pra caramba. E eu nunca tive a oportunidade de chegar pra ele e falar: cara, por que você foi pra lá? E eu não vou me contentar com a resposta: porque eu queria estudar desenho clássico. Isso é o óbvio, né? Mas eu quero saber o porquê. Entende? Aquela inquietação do ser que fez com que ele fosse, o que ele esperava encontrar, o que ele encontrou. E o que ele encontrou mudou alguma coisa dentro dele, da sua percepção de mundo, da sua sensibilidade à vida, às coisas, às pessoas, aos seres, à família, à sociedade, à cultura. Então, o artisticamente tem essa proposta. Por quê? Por quê? Porque eu percebo que, assim como eu, que usei do desenho e uso até hoje como uma ferramenta que me acalma o ser, me tranquiliza, me pacifica,
e que só depois eu fui percebendo o quão fundamental era que eu continuasse, o quão importante era que eu continuasse desenhando, porque mesmo que não houvesse em mim vontade, quando eu desenhava, o próprio ato de desenhar já acontecia algumas coisas em mim que, sem perceber, o coração desacelerava mais, a respiração ficava mais tranquila, os pensamentos começavam a tomar uma ordem, entende? Então, o porquê. Assim como acontecia comigo, eu tenho certeza que acontece com muitos. E tenho certeza também que muitos têm uma visão muito corrompida, deturpada acerca do que é a arte, do que é arte. Eu acho que colocam a arte num lugar muito distante, de difícil alcance. E aí nós, meros mortais, pessoas criadas numa cultura pobre de informação valiosa, pobre culturalmente, né, no sentido de arte, visão artística, sensibilidade, desenvolvimento dessas faculdades sensíveis, nós achamos que é um mundo muito distante. A gente fala, para ser artista é isso, é aquilo. Artista é a pessoa que faz isso, faz aquilo outro. Eu só gosto. Eu só gosto. Só gosto de fazer, eu me sinto bem e tá tudo bem. Não, a arte, ela tem sim uma função terapêutica. Porque a arte é uma forma de expressão. E nós, como seres racionais que somos, buscamos maneiras de nos expressar, de nos comunicar, de nos fazer compreensíveis. E quando a gente não consegue isso, o corpo pede, o corpo clama, o corpo reclama. A gente começa a buscar formas diferentes de fazer. A gente começa a se expressar, às vezes, de maneiras não saudáveis, disfuncionais. Porque uma pessoa, quando às vezes recorre a algum vício, pode ser um desejo de se expressar. E o fato de se sentir sufocada, calada, busca escape em algumas válvulas que por algum momento as aliviam, mas só por algum momento, porque são coisas que distraem, são coisas que a anestesiam, mas não tratam, não organizam a consciência, não apaziguam o ser. E aí a pessoa sente aquele alívio passageiro, mas no dia seguinte tudo volta e volta pior. Volta em proporção multiplicada. E aí ela percebe que não adiantou. Só que num momento de angústia, desespero, desejo de se expressar, de se comunicar, de ser acolhida, de vínculos, essa necessidade de formar vínculos, a pessoa recorre de novo a algumas válvulas de escape. E eu acredito que a arte, por nos oferecer um caminho de expressão pelo qual comunicamos ideias, afetos e sentimentos, e as pessoas assim se comunicam também com a gente por sua vez, a arte tem, por assim dizer, a propriedade de criar vínculos. Através da arte, eu crio vínculos. E vínculos são diferentes de parceria, são diferentes de alianças, são diferentes de sociedade.
são diferentes, porque todas essas formas de união, elas visam muito o caminho da troca. Você me dá e eu te dou. Eu te ofereço essa parte, você me oferece outra. Eu entro com conhecimento, você entra com a grana. E sempre tem, né? É uma sociedade de fato. Agora, a formação de vínculos se dá pelo acolhimento que nasce quando há liberdade de expressão. Através do que eu me expresso, eu me exponho. E quando eu me exponho, eu me vulnerabilizo. E só assim, quando eu encontro acolhimento para minha vulnerabilidade que se manifestou através da arte, eu estou formando vínculos com quem me acolheu e quem me acolheu formando vínculos comigo. A arte é poderosa. A arte é uma poderosa criadora, ou melhor, a arte é uma poderosa formadora de vínculos. Então, o artisticamente nasce dessa proposta, nasce dessa consciência, nasce dessa possibilidade de pegar um artista e às vezes ele nunca tenha pensado nessas coisas que eu estou dizendo, mas eu vou ajudar a ele pensar e ele trazer na simplicidade das histórias que ele pode contar exemplos de como a sua percepção de mundo foi transformada através de experiências que ele viveu, através de afetos que ele recebeu, através de traumas que ele sofreu. E isso tudo vai formando, vai forjando o ser, vai esculpindo o olhar, vai esculpindo a sensibilidade, de maneira que a hora que ele vem e fala, nós bebemos daquela fonte e possamos dizer, nossa, é isso que eu sinto. Eu me identifico com essa narrativa, eu me identifico com essa história, eu me identifico com esse drama. O artisticamente tem essa proposta, compartilhar o que se passa em uma mente artística para que a gente consiga de alguma maneira, da mesma forma como a gente se coloca na frente de um espelho, a gente conseguir enxergar o que tem de nós ali. E assim ajustar uma ou outra coisa que precisa ser ajeitada na gente. O artisticamente tem essa proposta. Por isso, não adianta falar para mim do artista A, B ou C que tem milhões de seguidores e que tem um trabalho muito bonito, uma obra muito impressionante. Eu quero saber o que ele tem para dizer. O que ele tem a dizer, porque o artisticamente é um lugar de fala para mentes artísticas que têm o que dizer. Se não tiver o que dizer, se tiver vergonha de dizer, se achar que não sabe dizer, não quer dizer, não dá para sentar na cadeira do nosso podcast e falar. E isso não sou eu que estou dizendo, tá? Porque a própria pessoa se exclui a partir do momento que ela se recusa a se posicionar sobre a sua arte. Então é isso. Acho que é isso. O artisticamente nasceu dessa ideia. Como se forma o eu artístico. Quais são as experiências que formam o eu artístico? Quais são as experiências que fornecem substrato e repertório para uma mente sensível, de maneira que ela consiga se expressar através da arte? É isso que eu quero ouvir, é isso que eu quero saber. E existem artistas interessantíssimos, pessoas que viveram experiências que eu adoraria ouvir, porque tudo isso chega a mim de uma maneira que me transforma. Com certeza, eu não saio
ileso de uma conversa com uma mente artística. É isso, gente. Agradeço o apoio de vocês. Se puder deixar aí uma classificação, algumas plataformas são likes, outras são estrelas, enfim, para apoiar o nosso projeto e a gente continuar nessa batalha para manter aberta essa sala de diálogo, esse espaço de fala para artistas que querem se expressar para além das suas obras e revelar um pouco do que é o seu ser. Até o próximo episódio. Valeu!